Esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, não segundo a nossa vontade, Deus, mas segundo a sua vontade, Pai. E tudo que for pedido segundo a sua vontade, ó Deus, como nos diz a sua Escritura, o Senhor nos ouve. Amém. Muito obrigado por esse culto presente aqui, os irmãos, ó Pai. Aqueles que não puderam estar, ó Deus, que o Senhor sabe o motivo de cada um, ó Pai. Apresento o irmão Ciro nesse momento, ó Deus. Apresento cada irmão nesse momento, ó Pai. Irmãos de determinadas cidades que estão reunidos conosco nesse momento. Graças. Pedimos que o Senhor dê o livramento a cada um deles. Pai Santo, que a tua palavra possa trazer conforto ao coração deles. Aleluia. Que nós possamos, ó Pai, sair desse culto regozijando pelo pouco que obteremos, Pai. Mas sabemos que será a solução dos nossos problemas, Pai. Pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus Cristo, para hoje e sempre. Amém. Amém. Vou deixar para mim. Nós vamos falar um pouco sobre oração. Uma pessoa conversou comigo essa semana. Você vê que as pessoas elas têm necessidade de aprender a orar. A oração ela é o canal entre o cristão e Deus. Agora, se você não orar corretamente, de acordo com as Escrituras, vai ter alguém que não é Deus recebendo a sua oração. Vai ter alguém que não é Deus recebendo a sua oração. Então, por muitas vezes as pessoas não recebem determinada coisa. A palavra diz, vocês não recebem porque vocês pedem errado. Vocês pedem mal. Pedem errado. Então, o diálogo, quando você está em oração, em sintonia com Deus, você está tendo um diálogo. E todo aquele que chegar diante de Deus, tem que crer que Ele está presente ouvindo você. Seu inimigo, ele vai lutar com todas as forças para tirar isso de você. Ele vai tentar arrancar essas coisas de você. Porque o ser humano, existe um ser que é formador de opinião. As pessoas, elas são formadoras de opinião. E se você olhar nas Escrituras, o único formador de opinião que existe é Satanás. Eva tentou debater a doutrina de Satanás, mas só que Satanás é um formador de opinião. Ela achou que conhecia a palavra de Deus, ela tentou debater com ele, esse ser era um formador de opinião. Então as pessoas também, elas são formadoras de opinião. O cristão, os filhos de Deus, eles são chamados para não serem formadores de opinião. Existe um político, um presidente que está preso. O povo. Você pergunta para essa pessoa o que ele fez, ele falou, não fiz nada. Esse ex-presidente que está preso, ele falou, eu não fiz nada, eu não roubei, eu não fiz nada. Irmãos, isso é muito sério. Se essa pessoa está dizendo que ela não fez nada, e se eu diz que sou um cristão, estou apontando o dedo e falando o que ele fez, eu estou fora dos planos de Deus. Por mais que ele tenha feito. A partir do momento que você começa a colocar algo mais, você se torna um formador de opinião também. Não estou dizendo que essa pessoa não fez. Mas nós não temos que tomar partido. Então as pessoas elas querem vender para você a opinião delas. E por falta de informação nós acabamos comprando. Foi o que eu falei para uma pessoa.
Eu falei assim, tudo, a pessoa falou para mim assim, tudo tem seu preço. Eu falei, mas nem tudo está vendo. Nem tudo está vendo. Então você não pode se vender. Caráter não se vende. Então Satanás ele é um formador de opinião. Então as pessoas elas tiveram opiniões erradas sobre a maneira correta que se deve fazer oração. Satanás ele sabe muito bem que o dia que você aprender a orar e saber quem é Deus e aprender a orar, ele perdeu a batalha. Ele vai colocar a opinião dele para que você acate essa opinião, para que você tenha um entendimento errado. Ele não quer que você tenha um diálogo com teu pai, Deus. Por isso que o mundo religioso se acabou. Eles não sabem orar corretamente. É necessário aprender a orar corretamente. Então, você observa que esse ser formador de opinião, ele chegou para Eva. Eva disse, Deus disse que no dia que comermos desse fruto, nesse dia nós morreremos. Aí ele disse, aí é um formador de opinião, ele disse, certamente não morrerá. Ele está colocando a opinião dele. E Eva acatou a opinião dele. Eu estou falando para vocês hoje. Mas eu não sei, eu creio. A gente acha que está pegando para todos os filhos de Deus. Mas numa congregação, por mais que seja grande ou pequena, ali no meio tem um formador de opinião. E não é ele, é algo que está nele, fazendo com que ele tenha uma opinião formada. As pessoas, elas têm uma opinião formada sobre determinada coisa. Aí ela vai perguntar para você o que você acha. Aí você vai falar para ela, por mais que você dê a resposta para a pessoa, de acordo com a palavra de Deus. Mas aquela pessoa é uma pessoa que forma opinião própria. Ela vai perguntar para você o que você acha, para saber se é de acordo com aquilo que ela pensa. Se não for a sua opinião, por mais que seja uma síntese do Senhor, ela não aceita. Então, irmãos, muito cuidado com os formadores de opinião da mensagem. A mensagem, o irmão vê o que aconteceu. Cada esquina aí, uma forma de dizer, tem alguém pregando uma mensagem diferente. Porque são formadores de opinião. Muitos colocam azeite no pão da ceia. Porque o formador de opinião chegou e colocou essa pessoa que ela tinha que colocar. Enquanto eu tenho a receita do irmão Branco, eu tenho o irmão Branco disse, o irmão Brian disse que não é dessa forma. O azeite, o óleo, ele é derivado do petróleo. Tem fermento nessas coisas. Muito cuidado com isso. Então, por mais que seja um culto pequeno, que eu procuro não me estender muito mesmo, mas o interessante é vocês terem informação sobre o que é falado. É verdade. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa pequena palestra aqui. Porque os filhos de Deus precisam aprender a conversar com o Pai. Precisamos. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você tem que pedir alguma coisa ao Pai, segundo a vontade dEle, Deus só vai ouvir você se você pedir alguma coisa segundo a vontade dEle. Jesus pediu segundo a vontade do Pai. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas tem a tua vontade e não a minha. Tem a sua vontade tem que prevalecer. Então, a vontade de Deus, por mais que você ore, você tem que orar para que a vontade de Deus se encontre na sua vida. Se a vontade de Deus for tirar um ente querido da sua vida, e se Deus tirar aquilo, é a vontade de Deus que prevalece. Aí a pessoa vai ficar chateada, ela vai ficar revoltada com Deus, porque Deus não curou aquela pessoa. Ela orou para que aquela pessoa fosse curada. Mas era a vontade de Deus.
Os filhos pedem corretamente. O mundo religioso, eles não conhecem a Deus. Como que eles vão pedir algo para o Pai? Segundo a vontade do Pai. Observe que nós estamos lendo aqui, se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus. Você não pode pedir segundo a vontade de Jesus. Se você coloca Jesus como Deus, você vai pedir segundo a vontade de quem? Unicício, eles não pedem corretamente. Porque eles não sabem a quem pedir. Os homens acreditam, os homens ensinam que a oração, ela muda as coisas. A oração, ela muda as coisas. Mas aí você tem que saber o que muda, se for de acordo com a palavra. É por isso que nós estamos dizendo, se for de acordo com aquilo que Deus quer. Se for de acordo com a vontade de Deus. Então, muitos lugares você vai e estão dizendo, irmãos, venha que nós vamos orar por você. Nós vamos fazer uma campanha tal aqui na igreja. Que o irmão vai receber a cura tal dia. O irmão vai sair daqui curado. Isso aí é lutar contra a vontade de Deus. Como que eu vou prometer algo para você se eu não sei a vontade de Deus? A necessidade da oração não é para que mude sua mente, para que Deus mude sua mente ou sua vontade, mas para nós mudarmos a nossa vontade. É nós que temos que mudar a nossa vontade. Abra a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 2. Todos encontraram? 2, versículo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 a 8. Bem? Está escrito: o Senhor é que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Todos encontraram? Senão a gente começa novamente. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado. Exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Está assim na Bíblia de vocês, irmão? Às vezes a tradução está diferente. Então, aqui onde nós estamos lendo, é o Senhor que tira a vida. É o Senhor que a dá. Então, você começa a entrar nas Escrituras. Aí você sabe que foi o Senhor que ressuscitou a Lázaro. Porque nós estamos lendo já no Antigo Testamento. Então, esse Senhor que tira da sepultura, que coloca na sepultura, é Deus mesmo. Alguém tirou Lázaro da sepultura. É isso? Por que Deus ressuscitou a Lázaro? Será que era porque que Lázaro deixou alguma coisa para se acertar depois? Lázaro estava em pecado.
A palavra de Deus diz que Deus não tira o homem de cena, nem o Filho de Deus sai dessa vida sem antes ele estiver certo com Deus. Então, quando Lázaro saiu de cena, quando ele morreu, desceu à sepultura, ele já estava certo com Deus. Aí Deus enviou Jesus para ressuscitar Lázaro através de Jesus. Porque você está vendo no Antigo Testamento que é o Senhor que ressuscita, que tira da sepultura. Jesus não podia ter feito aquilo. Ele, o homem Jesus, não poderia, de maneira alguma, ter feito aquilo. Então, Deus ressuscitou a Lázaro através de Jesus, não é porque Lázaro estava em pecado. Era porque tinha pessoas ali que não criam. A irmã de Lázaro não cria na palavra de Deus. Ela precisava ser convertida. Jesus não voltou por causa de Lázaro. Ele voltou porque tinha alguma semente ali que não estava pronta. É o Deus que tira a vida e que dá, que trouxe Lázaro de volta através de Jesus. Muitas pessoas acreditam que quando nós dizemos a oração muda as coisas, podemos assim dizer que Deus muda as coisas quando os homens oram. Quase em todos os lugares a que vamos hoje, vemos sinais ou adesivo que dizem oração muda as coisas. Vocês estão entendendo isso aqui? Oração muda as coisas. Eles estão dizendo, a oração muda a mente de Deus. A oração vai mudar a mente de Deus. A mentalidade dessas pessoas é essa. As coisas que precisam ser mudadas são meus pensamentos e os pensamentos de vocês. As orações vão mudar isso. Eu não preciso entrar em detalhe, mas eu tenho visto transformação aqui no meio de vocês. Só me enxerga quem não quer. Como para que essas palavras querem dizer? Pode-se ouvir nas rádios. Pode-se ouvir nas rádios religiosas hoje. Eles dizem, nós persuadimos a Deus para que mude seu próprio pensamento. O que é persuadir? Persuadir é mudar algo. Se alguém tiver persuadindo você, ele quer que você pense como ele. A pessoa que vai persuadir alguém é aquilo que nós falamos. São os formadores de opinião. Esses pastores evangélicos, pastores da mensagem, muitos, a gente não fala todos, mas são mais de 90% deles são formadores de opinião. Muitos dizem que se você crê e foi batizado, você é salvo. A Bíblia diz que ainda não. A Bíblia diz que ainda não. Quem crer e for batizado será. É futuro ainda. Existe um caminho ainda para você passar, para você trilhar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, para a gente acompanhar. Amém? Amém. Vocês não perdem isso. O assunto é oração.
O assunto é oração. Você tem que saber para quem você está orando. Se você orar para Jesus, você não recebe nada. Forte isso. A palavra de Deus diz que Jesus ele orou para aquele que podia livrar ele da morte. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei o quê? A sua terra. Então, não é simplesmente o que a gente está lendo aqui, não é para esse tempo que vocês estão vendo agora. Então, não é simplesmente você pegar e vai dobrar o joelho e falar assim, agora eu vou orar a Deus. Vocês estão percebendo que tem uns requisitos aqui que precisa ser cumprido? Olha o que Deus está dizendo aqui. Ah, eu vou orar por fulano. Não é isso que Deus está dizendo. Por isso você tem que aprender o que é ler, orar corretamente. Ler a palavra de Deus corretamente. Deus diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Se observa se você não se humilhar primeiro, para depois orar. Se humilhar e orar. É buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Então eu virei dos céus. Irmão, você tem que se converter dos seus maus caminhos. Então tem um caminho que Deus traçou para seus filhos. E esses filhos, eles pegaram um caminho mais fácil. Não é você querer adorar a Deus do seu jeito. Está entendendo isso? Amém. Não é querer adorar a Deus do seu jeito. Se você querer adorar a Deus, você está desviando para algum lado. Então você já está num caminho que não é bom. Você tem que adorar a Deus da maneira que Jesus adorou. Orar a Deus da maneira que Jesus orou. Então a gente entra nesses estudos aqui para poder ajudar os irmãos a ler corretamente. Já pensou, você está chegando no final da sua história e lendo errado? Orando errado? Vai orar a Deus errado? Então tem alguém recebendo a sua oração. E como que você vai se salvar se você não está orando corretamente? Como que eu vou conversar um assunto com o irmão Michael, um assunto que teria que ser tratado com o irmão Marinho? Eu vou conversar com o irmão Michael algo que só o irmão Marinho sabe. O irmão Michael vai pegar as coisas andando, ele não vai entender nada. Eu vou perguntar algo que somente outra pessoa pode me responder. É assim que são diante de Deus. Como que você vai receber o selo da palavra? Se você não está orando corretamente. Se você não sabe como buscar. Você só pode orar corretamente se você estiver congregando no lugar certo. Primeira coisa que tem que estar fixada na mente do cristão é não ser formador de opinião. Observe que nós somos formadores de opinião. A qualquer momento estamos imaginando coisa. Ah, fulano comprou um carro, mas também você viu o carro que ele comprou. Aí você começa a formar uma opinião na sua cabeça sobre aquela pessoa, sobre a displicência dela com algumas coisas. Todos nós, por mais que a pessoa seja leiga, não tenha conhecimento nenhum, ela tem alguma coisinha para ensinar. Ela tem alguma coisa para te ensinar. É que às vezes nós achamos que sabemos mais do que os outros. Eu não escuto esses pregadores aí. Eles não têm nada para me ensinar, porque eles estão aprendendo da fonte errada. Vocês estão entendendo? Agora, se eles estivessem congregando, pegando a mensagem da mesma fonte que eu não teria problema nenhum de chegar para ele e falar assim, irmão, como que funciona? O que o profeta quis dizer com isso?
Por que isso? Porque ele pensa como eu, ele buscou pela mesma fonte. Se eu tiver dúvida de alguma coisa, eu não tenho problema em chegar para o irmão Diógenes e perguntar para ele alguma coisa. Mas eu não vou chegar para outro determinado pastor e perguntar algo. Não foi preciso perguntar algo. Mas se um dia precisar, eu vou atrás. Você atrás de quem que eu vou. Não sei se vocês se lembram do irmão Diógenes aqui. Ele falou assim, eu sei que o irmão Paulo conversa com o irmão Brian. Ele sabe que eu converso com o irmão Brian. Não falei mais. Não falei mais com o irmão Brian. Mas quando eu tinha uma dúvida, eu procuro essas pessoas, você sabe por quê? Porque eu não quero que vocês se alimentem de coisa estragada. Eu não quero que vocês peguem a coisa de formadores de opinião. Então nós temos que ter todas essas coisas. Observe, o irmão Brian disse, mas essas palavras foram ditas por Deus, onde nós lemos em Crônica, ele está falando para nós, que essas palavras foram ditas por Deus para outro povo, no Antigo Testamento. Não para este, e não para esta terra. Enfim, não para esta terra depois que o profeta de Deus veio e sua mensagem foi rejeitada. Então, essas palavras que nós lemos aqui de Crônicas, essas palavras foram válidas antes da vida do profeta. Depois que o profeta veio, era Deus anunciando algo a mais para você aqui. Aquelas palavras não podem produzir frutos hoje. Porque, primeiramente, o povo não vai se humilhar. O que é se humilhar? Deus não enviou um profeta nessa época. Aí você chega para a pessoa, você está tentando fazer um contato com a pessoa, para a pessoa entender a palavra de Deus. Aí você diz que Deus enviou um profeta para essa era, que não sou eu, não é você que está dizendo, mas é as Escrituras que dizem. Essas pessoas, elas não vão aceitar isso. E quando você não aceita, você não quer se humilhar. Imagina, eu estou ouvindo o pastor, a igreja fulano de tal. A catedral, não sei das quantas. Você acha que eu vou parar para ouvir isso, rapaz? Foi isso que me falaram. Eu tenho livros e mais livros. Então essas pessoas não vão se humilhar. E segundo, não vai orar corretamente. Porque ele prometeu, em 1 João 5,14, onde nós lemos, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Como que você vai aprender a ler corretamente se você não aceitou o enviado de Deus? Não estou falando da minha pessoa, estou falando de um homem que Deus enviou nesse tempo final. Como que você vai ler corretamente? Aprender, orar e ler a palavra de Deus corretamente. Se você tem um pensamento unicista, um pensamento trinitário. Terceiro, eles não vão procurar sua face. Ele está citando para vocês aqui, segundo as crônicas que nós lemos. Onde Deus disse buscar a minha face. Nós lemos. O irmão está dizendo, eles não vão procurar a sua face. Por que eles não vão procurar? Ele diz, porque eles não conhecem. Não conhecem a face. Nem entendem a divindade de Deus. E, finalmente, eles não vão se virar dos maus caminhos. E quais são os caminhos que Deus chamou maus? Em primeiro lugar, ele tem ignorado a resposta de Deus para eles nessa hora. Deus lhes enviou um profeta. E eles ignoraram a sua mensagem, com o qual veio anexado, como assim diz o Senhor. O profeta ele veio com uma mensagem. O que é anexado? Às vezes você faltou no seu trabalho. Eu não faço isso, né? Mas tem muitas pessoas que têm um cartão de ponto ali.
folha de ponto, né? Aí o seu encarregado fala assim, viu? Pega aquele atestado daquele dia que você não veio trabalhar e anexa, deixa ele anexado, é isso, né? Deixa ele anexado no seu cartão de ponto, para quando chegar no RH, você não ter problema. Aí esse profeta que Deus enviou, ele veio com assim diz o Senhor, anexado. Onde nós estamos vendo aqui. Ele veio com sua mensagem, com assim diz o Senhor, anexado. E as pessoas não aceitam isso, porque não é para elas. Quando você aceita isso, você começa a ter uma mente desembaraçada, desenrolada para aprender um pouco mais de Deus. Primeiro você tem que aceitar o enviado. Quem crê em mim e naquele que me enviou, Jesus disse isso. Você tem que crer. Em Atos capítulo 13, versículo 41, eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia. Isso aqui é para ajudar os irmãos a entender essas coisas. Porque Deus está fazendo uma obra. E se você não entender essas obras de Deus, você vai rir do que Deus está fazendo. Amém? Amém. Esse aqui é um pouco mais. Amém? Amém. Atos 13, 41 está escrito. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos. Espantai-vos e desaparecei. E assim está na Bíblia de vocês? Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei. Porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Se alguém contar para vocês, vocês não vão crer. Interessante que Deus está falando aqui para as pessoas. Não é para os cristãos que Ele está falando isso. Ele está dizendo, observa isso, desprezadores. É os que desprezam a palavra. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que guardar na sua mente. Porque o dia que você se encontrar em problema espiritual, você vai lembrar que você ouviu aquilo. Então, os desprezadores, eles não guardam essas coisas. Eles ouvem aquilo de mau grado. É para essas pessoas que Deus está dizendo, vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei. Porque eu opero uma obra em vossos dias. Observa que Deus não está dizendo, eu vou operar uma obra. Operarei uma obra. Operei uma obra. É tempo presente. Deus está falando, opero. Deus está fazendo a obra agora. Opero uma obra em vossos dias. Obra tal que não crereis se alguém contar a vocês. Ele está dizendo. Agora, como que você vai ficar sabendo dessa obra de Deus para você não crer? Deus está dizendo que alguém vai contar essa obra para vocês, para os desprezadores, e eles não vão crer. Porque quando você crê, você continua se libertando das coisas desse mundo. E quando nós chegamos na igreja e continuamos do mesmo jeito, é porque somos desprezadores, não estamos mudando. A partir do momento que não há mudança em mim, eu estou desprezando o que estou ouvindo. Estou desprezando. A partir do momento que você entende a palavra, fala, não, isso aí que eu fazia, eu já não vou fazer mais. Entendeu?
tal coisa assim, assim, que prejudicava tal pessoa, eu não vou fazer mais, porque agora eu estou aprendendo. Eu não sou desprezador da palavra. Eu vou buscar o selo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, porque eu não sou desprezador. O desprezador, ele batizou, continua. Estou batizado mesmo. Eu estou congregando. Olha como que Satanás pega a pessoa. Olha como que Satanás pega a pessoa. Eu estou congregando onde prega a doutrina, está tudo bem. Está entendendo isso? Prega a doutrina, está tudo bem. Tudo bem que prega a doutrina, mas e você? Qual é a transformação? Tem que ter uma transformação. A casca ainda está verde, então o fruto não está amadurecendo. 10 anos de mensagem e verde. 20 anos de mensagem e verde. 30 e verde. E brinca daqui, e brinca dali. E o tempo passando. O tempo passando. Quem são essas pessoas? Deus está dizendo, vocês são desprezadores, porque vocês não estão mudando. Paulo disse, do tempo que vocês estão ouvindo a palavra de Deus, do tempo que eu tenho ensinado vocês, já é para vocês ser mestres. Ser mestre não é você saber mais do que o teu irmão. Em parte você vai aprender muito. Mas ser mestre nas escrituras, na palavra de Deus, não é você ter um conhecimento fantástico. Sabe qual que é o maior mestre no conhecimento da palavra de Deus? É aquele que sai da frente e deixa Deus fazer tudo através dele. Esse é o mestre. Ele não tem pensamento mais do que é Deus que pensa através dele. Tem um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Sabe por que ele era o maior psicólogo? Porque não era ele que instruía. O psicólogo estava nele. Então, quando você sai de cena e deixa a mente de Deus tomar frente, você é o homem mais sábio que existe. Porque não é você que toma a decisão. Não era... Qual que era o nome do rei? Salomão. Não era Salomão que tomava partido. Salomão foi o homem mais inteligente que já existiu. Mais sábio que já existiu. Porque a sabedoria não era dele. Entenderam? Então, a noiva de Cristo hoje, os chamados para o tempo final hoje, são os mais sábios que existem, porque eles não têm o raciocínio próprio. Existe um ser pensante através de vocês. É isso que Deus está falando aqui, ó. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra tal. Porque eu opero em vossos dias uma obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Eu estou contando para vocês. Eu estou contando a obra de Deus para vocês, não estou contando? Agora, precisa ver se vão crer. Está sendo transmitido agora. O culto era transmitido pelo canal, por um determinado problema que eu tive, está sendo transmitido pela página. Mas tem mais de 1000 pessoas que acompanham. Mas os que não são desprezadores, eles darão glória a Deus por isso. Estou contando a graça de Deus para vocês. Então, o assunto é a oração. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de novo. Em Lucas, capítulo 11. Acredito que é no versículo 1. Amém? Amém. Em Lucas, capítulo 11, versículo 1, está escrito: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então preste bem atenção nisso. Então vocês observam que a pessoa, que os discípulos, eles não sabiam orar. Eles não sabiam orar. Eles estavam pedindo para Jesus ensinar eles a orar. E vocês observam que o discípulo teve reverência aqui. Ele esperou Jesus terminar a oração. Ele disse: Senhor, ensina-nos a orar, porque João Batista ensinou os seus discípulos também. Então Jesus estava explicando para ele: quando orares, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Para mim dizer Pai nosso, eu não posso ter problema com vocês. Como que eu vou dizer Pai nosso se eu tenho problema com meu irmão? Com a minha irmã? Entendeu, gente? Então eu não posso dizer Pai nosso. Como que eu vou incluir você na minha oração se eu tenho problema com você? Eu não posso orar o Pai nosso. Então é algo que a gente precisa se acertar antes de orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus estava dizendo para os discípulos que Deus já tinha a vontade dele estabelecida no céu. Ninguém estava acima da vontade de Deus no céu. E essa mesma vontade tinha que estar na terra. Está entendendo? A mesma vontade de Deus tinha que estar na terra. Então, o mesmo Deus que controla os céus é o mesmo Deus que controla as coisas aqui na terra. Então, enquanto tiver algo resistindo a isso em mim, eu ainda não sou convertido. Porque eu ainda não estou fazendo a vontade de Deus. Porque é assim na terra como no céu. Em Mateus 6, versículo 9, está escrito: Jesus estava ensinando a orar. Mateus 6, 9, está escrito: portanto, vós orareis assim. Amém? Amém. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus não está pondo as palavras em suas bocas, nas bocas das pessoas. Sugerindo uma oração, mas sim lhes ensinando como orar. Ele diz: segundo essa maneira, ou dessa maneira, ou desse jeito, você tem que orar. Tudo que você for fazer, você tem que ter uma certa reverência dentro do Deus. Então, notamos o jeito pelo qual ele se aproxima às orações de Deus. Você tem que reconhecer aquele ao qual você endereça as suas orações. Ele é o soberano Deus. É para esse que você está dirigindo a sua oração. Para o soberano. Jesus não era soberano. Irmãos, tem igreja da mensagem, se a gente entrar nesses assuntos, a gente é tirado da porta para fora. Eles vão falar para você a porta, a serventia da casa, alguma coisa assim. Não é assim, né? Se você falar certas coisas na igreja da mensagem, você falar que Jesus não era soberano. Porque o soberano não aprende. E Jesus aprendeu.
Ele é o soberano Deus, o Criador do universo. E ainda é seu Pai. Gente, olha o Pai que você tem. Um ser soberano. Se ele não pede informação, é soberano, ele não consulta ninguém. Então é a vontade dele que tem que prevalecer, porque ele não consulta. Tudo que nós temos que fazer é assim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Porque ele não consulta, é daquele jeito. E esse soberano é seu Pai. Porque Jesus diz, não me toques, porque ainda não subi para meu Deus e vosso Deus, para meu Pai e vosso Pai. Ou eu troquei alguma coisa para si. E ainda assim esse soberano é seu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz, observe, santificado seja o teu nome. A palavra santificado, o que significa a palavra santificado? Ele diz, significa venerar, exaltar, merecedor de adoração ao ser santificado. Estamos aprendendo como chegar diante de Deus. Em primeiro lugar, Jesus nos diz que a oração foi-nos apontada para que honramos a Deus primeiro. Deus requer que reconheçamos que Ele sozinho é Deus. Ele sozinho é Deus. E é nosso objeto de adoração. É que não há outro como Ele. Então, se você for adorar Jesus no lugar de Deus, você tem que saber como adorá-lo. Você está colocando Deus diante de Deus. Em Êxodo 20, versículo 2, estou já encerrando, estamos próximos, tá? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2, está escrito: Deus está dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram qual que é o primeiro mandamento? É isso que nós estamos vendo. Ele diz, não terá outros deuses diante de mim. Então, se não terá outros deuses diante dele, a sua oração tem que ser dirigida a ele. Êxodo capítulo 34, versículo 14, para encerrar. Amém? Porque não te inclinarás diante de outro Deus. Pois o nome do Senhor é zeloso. É um Deus zeloso. Essa palavra zeloso é ciúme. É um ciúme que em muitos lugares você vê como ciúme. É que Deus cuida de você. Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. E aqui você observa o que ele está dizendo para você não se inclinar diante de outros deuses. Como que a pessoa se inclina? Você fala assim, eu não vou me inclinar diante de imagens.
Se você fizer a vontade de seu filho ou de sua filha, e se essa vontade se sobressair diante da vontade de Deus, você está em problema. O teu carro, tua casa, qualquer aparelho, qualquer coisa que você tem, você está colocando Deus diante de Deus. Deus falando que essas coisas não podem acontecer. Ele tem que ser o primeiro em tudo. Eu vou encerrar aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Dá para ter encerrado. Quem é que recebe tudo? Toda a glória, toda a honra. Aqui em Apocalipse 4, versículo 11, está escrito: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Então, pela vontade de Deus. Então, se todas as coisas foram feitas e criadas pela vontade de Deus, aqui na Terra tem que ser a mesma coisa. Então, a Bíblia diz que tudo que for ligado na Terra, eu acredito que é Mateus 18, que tudo que for ligado na Terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na Terra será desligado no céu. Então, se observe o que está dizendo ali, que você tem que ter uma conexão. E essa conexão, ela vem através de uma oração correta. Eu espero que esse ponto tenha ajudado um pouco que nós falamos aqui. Me pediram isso. A pessoa não sabia, você, mas será que está certo? Então, isso sirva para nós também, não para essa pessoa. Então, temos que aprender a dirigir a nossa oração a Deus. Porque existe uma pessoa sentada no trono. O mediador entre Deus e os homens. Existe. Tudo que você pedir a Deus, você tem que dar graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esse mediador que está dentro entre Deus e o homem. Mas só que você tem que começar a sua oração reverenciando o Senhor. Sabendo que Ele que te dá o dia de hoje, te deu o dia de hoje, o ar que você respira, livrou você de várias batalhas. Quanta doença não tem tirado de nossas vidas? Esse Deus que nós servimos, ele é tremendo. É que muitas vezes as pessoas não percebem a aparição de Deus no nosso meio. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Deus vos guarde. Graças. Vou passar para o meu marido.